Olá! Na videoaula de hoje você vai aprender os desafios de se empreender na área da saúde estética. Então, o que você precisa saber para empreender nessa área? Eu sou a Ana Caroline e antes de eu iniciar essa videoaula, eu quero te contar um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou biomédica, formada pela Federal de Goiás, então eu sou goiana. Eu fui fazer biomedicina devido à minha curiosidade. Eu sempre fui aquela criança que queria saber o porquê de tudo. Então, pesquisando a grade da biomedicina, eu imaginei que a biomedicina poderia me suprir essa necessidade. E também aliada com a questão de dar aula. Desde criancinha eu gostava de botar minhas primas, sentar e explicar para elas o que eu sabia até o momento. E bom, a biomedicina me trouxe sim essa possibilidade. Assim que eu finalizei a minha graduação, eu fui em busca de um novo desafio, que foi fazer o mestrado, para iniciar a minha carreira na docência. Finalizando o mestrado, eu descobri que eu ainda não estava 100% completa, né? Eu sentia muito aquela vontade de contato com pessoas, coisa que a biomedicina, na área de análises clínicas, em outras áreas de atuação, a gente acaba ficando muito nos bastidores, né? Então eu comecei um plano B, que foi cursar especialização em biomedicina estética. Iniciei, foi um grande desafio e eu acabei me encontrando demais profissionalmente. Aceitei também o desafio de iniciar o doutorado juntamente com essa especialização, o que me abriu muitas portas e hoje eu sou docente na área. Iniciei a minha carreira trabalhando na biomedicina estética, trabalhando para outra pessoa. Era o que me possibilitava financeiramente naquele momento. E aí, como a vida é um degrau, né? A gente vai uma escada por vez, um degrau por vez. Eu comecei a atender em parcerias com outras clínicas, oferecendo aquilo que eu sabia de melhor e às vezes o serviço não estava implantado naquela clínica. E no ano de 2020 eu iniciei a construção do meu espaço, né, meu espaço próprio. Então dei um passo ainda maior no campo de empreendedorismo e eu também ofereço serviços de consultoria. De lá para cá, eu também tenho palestrado em alguns eventos a nível nacional. E o que eu quero dizer para você é o que eu aprendi nessa minha trajetória. Eu vi que um profissional de sucesso é aquele profissional que ele está aberto, é aquele profissional que ele se adapta às diferentes condições. Então, não tem aquela visão de eu só tenho esse caminho. Você acaba tendo que ter uma flexibilidade maior. E além disso, também ter aquele feeling, às vezes, seguir a sua intuição de perceber que um lugar não te cabe mais, que você tem que buscar novas possibilidades. Então, o que você irá aprender nessa videoaula? Sobre o campo de atuação da saúde estética, não apenas na biomedicina estética, o mercado da beleza, os desafios ao se iniciar nessa área, as características de um profissional de sucesso, as dicas para realizar uma consulta estética de forma excelente. E existe um protocolo padrão? Será que existe isso? Como precificar um procedimento estético? E o cenário pós-pandemia, o que a gente pode esperar nesse cenário pós-pandemia? E antes de iniciar, eu quero dizer para vocês que estética é saúde sim. Por isso que hoje vocês vão perceber esse novo termo circulando aí, que é o termo de saúde estética. Nós temos um campo de atuação multiprofissional. E por que eu estou dizendo isso para você? Vamos ler essa frase aqui. Para que tenhamos saúde, tudo em nossa vida precisa estar em equilíbrio. A Organização Mundial de Saúde já diz que o conceito de um indivíduo estar saudável não é apenas a ausência de doenças, de enfermidades, mas sim um bem-estar físico, emocional e social. Assim, se uma pessoa está bem com a sua aparência, ela vai estar com a autoestima lá no alto.
E assim a gente previne muitas doenças e até doenças psicossomáticas. Em relação ao mercado da beleza, eu quero trazer para você um dado da Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético, mostrando que no Brasil, nos últimos 5 anos, o mercado da estética cresceu 567%, passando de 72 mil para 480 mil profissionais. Esse dado é de 2019. E que o setor também movimentou 47,5 bilhões. Eu imagino que você deve estar se perguntando, mas Ana, ainda há mercado de trabalho para novos profissionais? E eu vou te dizer que sim, porque o seu maior concorrente é você. Então, só você que vai ter aquele grande diferencial para uma pessoa te procurar. Você não vai ser igual ao seu vizinho. O Brasil ocupa a 4ª posição no gasto com esse tipo de produto. A gente só fica atrás para os Estados Unidos, para a China e para o Japão. O mercado apresenta um cenário promissor nos próximos anos e há uma perspectiva de crescimento de 14% para 2020. E eu quero dizer também para você que o brasileiro ele é muito ligado com a estética. E além disso, ele é exigente e se preocupa com a qualidade do serviço. E o que eu tenho percebido nesses anos atuando nessa área? Que por conta da gente ter um público muito exigente, nós profissionais que atuamos na área, nós também somos extremamente exigentes com a qualidade do serviço que nós vamos oferecer. A procura do público cresce, dessa forma o setor também cresce. Por isso, o mercado é receptivo para investidores e o setor de beleza e estética é formado por salões, barbearias, clínicas de estética e também outros empreendimentos. Mas e aí? Te disse que o seu maior concorrente é você mesmo. Então eu quero que você busque dentro de você e responda essa pergunta. Qual que vai ser o seu diferencial como profissional atuante na saúde estética? Quais são os desafios que nós vamos enfrentar quando a gente inicia nessa área? O primeiro é, às vezes, deixar o medo paralisar, porque é algo novo, né? Então, não saber por onde começar e deixar o medo te paralisar. Então, para isso que eu te pergunto, qual o seu propósito? Pense nisso para se estruturar. O segundo, como que eu vou me habilitar para atuar na área? É apenas eu sair fazendo um curso ou outro e eu já posso iniciar trabalhando? Para isso, eu vou te convidar a procurar na resolução do seu conselho de classe, porque hoje nós temos vários profissionais da saúde que são atuantes na área, como a biomedicina, a medicina, a farmácia, a enfermagem, a odontologia e a fisioterapia. Quem regulamenta as normas, né, os requisitos que você precisa ter para atuar dentro da área é o seu conselho de classe. Então, busca, junto com o seu conselho, quais são os requisitos para isso e aonde você vai poder atuar nesse campo imenso que é a saúde estética. E eu tenho certeza que você será muito bem-vindo. O terceiro ponto é, eu vou abrir meu consultório, eu vou trabalhar para alguém, eu vou ter uma clínica. Se eu vou ter uma clínica, essa clínica será minha ou ela será uma clínica franqueada, né? Eu vou ter uma franquia? Eu vou fazer parcerias? Então, mais uma vez, pergunte para você, aonde você quer chegar? O que você tem até agora para você iniciar, tá? Mas, lembre-se lá do ponto 1, não deixe o medo te paralisar, porque senão você nunca vai iniciar. E aí, para aquelas pessoas que estão buscando empreender, vão chegar novas siglas, novas palavras que nunca foram vistas muitas vezes, né? E uma das siglas, né, mais rotineiras que vocês vão ouvir falar é CNPJ. O que é isso, né? Se eu vou empreender, eu vou ter uma empresa. Mesmo que seja você oferecendo serviço para uma clínica parceira, você vai precisar emitir uma nota fiscal.
Então, o CNPJ vai ser o número que vai definir ali a sua empresa. Além disso, você vai ter uma empresa e ela vai oferecer um determinado tipo de serviço, né? A questão do enquadramento da atividade profissional é o CNAE, que é o Código, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, a gente vai precisar ter isso porque justamente esse CNAE é o que vai te dizer onde você pode atuar e também a sua tributação, a questão dos impostos. E aí entra a questão, eu vou precisar de um contador? É muito bem-vindo ter um contador, porque eles já entendem os trâmites para realizar isso e você não precisa ficar quebrando a cabeça. E será que eu vou precisar de um advogado? Eu, como empresa? Eu vou te dizer que sim, porque nós precisamos nos resguardar como profissionais e também os nossos pacientes clientes. Então, quando a gente oferece um serviço, aquela pessoa que vai estar contratando, ela vai assinar um contrato de prestação de serviços e também vai precisar assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. O que isso significa? Significa que a pessoa não foi amarrada para a sua clínica para realizar o procedimento. Ela consentiu na realização e também ela está ciente de quais efeitos adversos aquele procedimento pode apresentar e também de possíveis intercorrências. Então, o advogado vai te ajudar nessa parte, tá? E quinto ponto, preciso comprar todos os aparelhos? Para quem não é da área, né, deve estar se perguntando, que aparelhos são esses? A área de atuação da saúde estética ela é muito ampla e a gente trabalha diretamente com tecnologias e cada hora sai uma tecnologia nova. Então aqui eu estou mostrando algumas imagens de aparelhos para vocês. Então existem lasers, existem aparelhos de recursos de eletroterapia, enfim, é um mundo extenso aí. E será que eu tenho que ter um estoque grande de produtos? Então, produtos de cuidado de pele, de cabelo, de corpo, para auxiliar em processo de emagrecimento? Ou então, a gente que trabalha na área de estética avançada, a gente faz a parte de injetáveis. Então, preciso ter um estoque grande de toxina botulínica, o famoso Botox. Eu preciso ter um estoque grande de preenchedor, de produtos para mesoterapia. Será que eu preciso? Então, primeiro você tem que se estruturar e a pergunta que eu quero que você responda é: qual nicho da área da saúde estética eu vou atuar? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou trabalhar mais com procedimentos estéticos faciais? Então, se eu for trabalhar mais com procedimentos estéticos faciais, eu preciso ter sim um estoque de produtos para trabalhar com a parte da face. Mas em relação a aparelhos, vocês sabiam que existe a possibilidade de locação? Então, às vezes você não tem um investimento inicial para comprar um aparelho, mas você começa tendo uma rotina de agendamento de pessoas que vão te permitir alugar um equipamento e, em paralelo, você pode ir guardando um dinheiro, né? Fazendo ali seu investimento para depois reinvestir na compra de um aparelho. Claro, se esse fazer sentido para você, se você tem público, né, para isso. Porque senão, pessoal, a compra de um aparelho é um recurso caro. Muitas vezes vocês vão gastar alguns R$ 1.000 para comprar um equipamento desses. E se você não utilizar, ele vira um elefante branco no seu consultório, na sua clínica, e acaba tendo um custo extremamente alto devido a não utilizar. Então pense nisso, qual vai ser seu nicho? Quais procedimentos você irá oferecer? E o que eu quero dizer para você depois desses 5 pontos que eu esclareci? Comece, mas você precisa começar com o que você tem agora. Não deixa ficar pensando, o dia que eu tiver tal e tal aparelho eu vou começar. Não, ninguém começa grande. Começa pequeno com o que você tem agora e vai construindo o seu público, vai pegando esse dinheiro e vai reinvestindo no seu negócio.
E aí eu quero dar para você algumas dicas de um profissional de sucesso. O que um profissional de sucesso precisa ter? Mas antes eu quero te lembrar para nunca comparar o seu sucesso com outra pessoa, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. E aí, respondendo aquela primeira pergunta que eu imagino que você tenha se respondido em relação ao seu propósito. Então, o seu sucesso é onde você quer estar e não aonde o outro está. Então, a primeira característica é: o profissional é proativo. Você não vai ficar esperando que condições externas, outras pessoas, tenham a atitude por você. Você precisa se mexer. Segundo ponto, você tem o seu objetivo em mente. Por isso que eu fiz aquela primeira pergunta para você. Qual que é o seu objetivo? E é aquilo que vai te mover todo santo dia a lutar por aquilo. O terceiro, você sabe priorizar. Eu preciso priorizar, porque senão eu vou ser aquele profissional multitarefa, mas não no bom sentido, que não tem um foco, que quer fazer tudo, que quer abraçar o mundo e nunca chega num ponto. Então, primeiro, o mais importante. Prioriza, delega por dia. Quais são as atividades mais importantes que você tem a cada dia? E começa com o mais importante. Quarto, pensamento de abundância. Não fique pensando que tudo pode dar errado. Pensa de forma grande, que tudo vai dar certo. Quinto ponto, procurar compreender o outro. Sabe por que eu digo isso para você? Porque o seu negócio, ele não é feito para satisfazer você. Ele é feito para satisfazer o outro, o seu público-alvo. Então, compreenda o que aquele público necessita, que aí sim você será compreendido. O que significa isso? Você vai conseguir passar a sua mensagem de forma mais assertiva. Sexto ponto, criar sinergia. Ana, o que é isso? Esteja rodeado de pessoas que pensam como você, que queiram também crescer. Procure, vou mais a fundo ainda, pacientes clientes que estejam alinhados com o seu propósito. O que você quer dizer com isso, né? Sabe aquelas pessoas que vivem buscando preço, que sempre vai fechar algo porque o fulano oferece o procedimento mais em conta? Pois bem, às vezes esse não é o seu cliente ideal. Sétimo ponto, afine o seu instrumento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa ter um meio de quantificar, de mensurar, se as estratégias que você está adotando, elas estão funcionando. Então, você precisa mensurar isso, para que assim, você tenha visão para enxergar o que não está bom e como que você pode melhorar, para você não ficar martelando sempre nos mesmos erros. E essas dicas que eu disse para você, ela não serve apenas se você vai empreender. Se você for contratado, para você ter sucesso, você precisa ter um pouco de visão assim. Então, a primeira questão é, eu vou empreender ou eu vou ser contratado? Mais uma vez, qual é o seu objetivo? Pense nisso. E aí eu vou te contar o cenário sobre ser contratado ou empreender. O cenário 1, você sendo contratado, né? Nesse cenário, você terá um menor risco. Eu falo risco em relação a investimento, porque você vai ter um baixo investimento. O seu investimento, ele será com a sua formação profissional, né? Você vai ter um contrato com uma clínica de estética, que é uma empresa, essa clínica de estética. Você vai trabalhar X horas. O que significa isso? Você vai ter uma carga horária por semana. Então, por exemplo, você vai trabalhar 8 horas por semana. E nisso você vai ter um salário, né? E os benefícios ali de ser contratado. Em alguns casos, você pode ter um plano de comissão de vendas. O que significa isso? Você vai lidar com pessoas e você vai vender um serviço. Então, você vai avaliar uma disfunção estética. Ana, o que é disfunção estética? É uma alteração orgânica que acaba como consequência numa aparência inestética. E eu vou dar exemplos. Uma ruga é uma disfunção estética.
Mancha no rosto ou em alguma região no corpo, é uma disfunção estética. Gordura localizada, a celulite, a estria. Então, você vai ter um cliente que vai chegar com uma queixa de alguma disfunção estética e você vai avaliar. Você vai avaliar e vai chegar num diagnóstico estético para a realização de um procedimento. E aí é onde entra a questão da venda. Tem algumas clínicas que trabalham com comissionamento. Então, se você vendeu X, você vai ganhar uma porcentagem em cima disso. E o cenário de empreender? Você tem a possibilidade de fazer parcerias e você tem a possibilidade de abrir uma clínica ou um consultório. Vamos no primeiro cenário de parceria. O investimento ele é mais baixo quando a gente se compara em abrir um consultório, uma clínica, mas você vai ter um investimento. Por quê? Porque você que vai adquirir os produtos necessários para realizar os procedimentos estéticos. Então, nesse cenário, você vai ser um microempreendedor, você vai ter um CNPJ, tá? E aí, você vai negociar com a clínica parceira se você vai sublocar o espaço, então você vai pagar um valor X de aluguel por dia pelo uso da sala, ou se vai ser por porcentagem a cada procedimento que você realiza. Aí eu vou te dizer uma coisa para você ficar muito atento. Cenários de que você não paga o aluguel do espaço para fazer seus procedimentos e você trabalha com porcentagem, um local que te oferece a possibilidade de até você receber 50% do lucro do procedimento, do lucro, eu não estou falando do bruto, é um cenário muito benéfico para quem está começando, certo? Além disso, você vai ter que ver onde que esses produtos vão ficar armazenados, se ali na clínica que você vai atender esses produtos poderão ter um espaço específico, porque a gente tem a questão de... Tem produto que precisa de refrigeramento, tem produto que é a temperatura ambiente, mas que não pode ter exposição ao sol. Sempre ficar atento nisso. Outro ponto que você precisa estar muito atento é com a responsabilidade técnica. No momento que a gente vai realizar procedimentos injetáveis, precisa que no espaço tenha um responsável técnico. Se não tem, você vai ser o responsável técnico. Então, verifique com o seu conselho a questão da responsabilidade técnica, para estar tudo regularizado. E além disso, todo gasto com deslocamento, às vezes se você vai atender em cidades ao redor, eu, por exemplo, faço isso, eu atendo em cidades ao redor aqui de Ribeirão Preto. Os gastos com deslocamento são meus, não é da clínica parceira. Então, na hora que você for colocar seu preço e analisar a porcentagem, tudo isso, leve em conta também o gasto com seu deslocamento. E o cenário 3, você abrindo seu consultório, ou uma clínica, ou uma franquia. Então, o consultório seria o cenário mais simples, né? Que você loca uma sala e você monta um consultório, você vai ter o seu espaço para avaliar e o espaço para realização do procedimento. E as clínicas franquias, né? Clínicas ou franquias vão ser espaços que você tem, não só você atendendo, você tem outros profissionais atendendo ali também. No consultório, muitas vezes você pode iniciar mais simples, às vezes até sem ter uma secretária, quando você ainda não tem um fluxo tão grande. Então, o investimento aqui ele pode ser de moderado a alto. Por que eu falo de questão de moderado? Porque no momento que você abre um espaço físico, você vai ter custos. Além de você ser uma empresa, né, como no cenário 2, você vai ter custo fixo. Ana, o que é custo fixo? É o gasto que eu vou ter que pagar todo santo mês, ele não some. Então, no cenário 2, você não tinha esse gasto fixo. Você não tinha que pagar aluguel, né? Ele variava se você fosse atender ou não. Aqui, o aluguel ele vai existir. Você atendendo ou não. O aluguel, o condomínio, energia, a internet, o telefone, enfim. Esses gastos, eles vão ter ali todo o santo mês, independente de você atender ou não. E você vai ter os custos variáveis. O que são esses custos variáveis? São a quantidade de produtos que você compra para realizar uma limpeza de pele, por exemplo, para fazer uma revitalização facial, os ativos para a realização de uma mesoterapia, a toxina botulínica, os preenchedores, isso são custos variáveis, que vai depender do fluxo, o movimento que você vai ter em cada semana, em cada mês. Então, você vai fazer uma projeção ali para ter uma ideia disso. E aí, no seu espaço, você vai ser o responsável técnico.
Quando a gente é responsável técnico, além de você ter a sua pessoa física como registro no seu conselho de classe, você também tem o CNPJ da sua clínica entrando como um novo registro no conselho. Então, é você, pessoa física, e você, empresa, perante seu conselho de classe para a resposta, entende? E além disso, para o seu local funcionar, a gente precisa de um alvará dos bombeiros e também do licenciamento. Hoje não fala-se mais em alvará, fala-se em licenciamento pela vigilância sanitária do seu município. E eu quero que você tenha em mente que esse licenciamento ele não acontece só uma vez. Todo ano ele é renovado. Então a vigilância vai passar no seu espaço para checar se está tudo adequado às normas. Então pensaram nesses 3 cenários que eu apresentei para você? Imagine aí, para você chegar no seu propósito, por onde você vai começar. Como eu disse, você vai realizar uma consulta. Essa avaliação é uma consulta. E no caso, estética, uma consulta estética. E é nesse ponto que eu realizo a consulta, que é o meu primeiro contato com um possível cliente, que eu vou conquistar a confiança dele ou não, que ele vai querer fechar um procedimento comigo ou não. Então, por isso que eu trouxe para essa aula dicas para você realizar uma excelente consulta estética. Primeiro ponto que eu quero que você se atente é cuide de você, para que depois você cuide do outro. Então, esteja bem com você. E uma dica que eu sempre dou nas minhas aulas de pós-graduação é: pensa hoje o que mais te incomoda de aparência física. Pensou? Então, vai lá e resolve isso. Porque na hora que você tá com a sua autoestima lá em cima, você vai cuidar melhor do outro. Tenha empatia. Então, sempre se coloque ali no lugar daquela pessoa que está te buscando, né? Essa pessoa está te procurando porque ela tem uma dor. Então, é aí onde eu chego no terceiro ponto. Entenda a dor do seu cliente. Mas, Ana, você está me dizendo que esse cliente vai ter uma dor física? Não, é algo emocional. E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho clientes que me procuram para tratamento de melasma. Para quem não sabe, melasma é uma condição que eu tenho manchas pelo rosto. Os relatos que eu escuto a pessoa sente que está com a pele suja, a pessoa não consegue sair de casa sem usar uma base para tentar camuflar aquelas manchas. Então você compreende que isso é uma dor? Então tem algo ali interno que preocupa muito essa pessoa, que incomoda. Então entenda a dor do seu cliente. Quarto ponto. Não aponte defeitos que não estejam relacionados com a dor do seu cliente. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso, né? Se é uma mancha, já imaginou que você nota que o nariz da pessoa é tortinho? Você vai lá e vai falar assim: ô Maria, olha seu nariz tortinho? Não, você vai procurar tudo aquilo que tem a ver com aquele motivo que a pessoa te buscou para resolver. E aí você vai criar uma relação de intimidade. Porque se você apontar defeito, todo aquele caminho que você estava construindo para a pessoa ter uma confiança com você, acabou. E aí a pessoa vai sair do seu consultório pior do que ela entrou. Vai ficar olhando lá no espelho e arrumando mais defeito. Então pensa que você está ali para oferecer uma solução e não para a pessoa sair pior do que ela entrou. Então, ao final da sua consulta, você vai ter que chegar num diagnóstico estético e oferecer uma solução. E esse que vai ser o seu serviço, a solução para a dor do seu cliente. Tenha meios para analisar, tanto de forma qualitativa, então analisar a quantidade de manchinhas, né? E quantitativa, a disfunção estética. Eu dei o exemplo das manchas, mas isso vale para tudo. Hoje a gente tem aparelhos que ajudam a analisar cor de pele, que ajudam a analisar equilíbrio, né, de água e óleo, a questão de oleosidade. A gente tem aparelhos para análise corporal. Então, tenha meios para analisar e que você consiga chegar num diagnóstico correto. Porque uma vez que a gente diagnostica de forma errada a condição estética, nós vamos desenvolver procedimentos que a gente tem 2 cenários. Ou que não vão chegar a lugar nenhum, não vai ter resultado. Vocês já devem ter visto algum amigo, algum familiar que foi numa clínica,
fez um procedimento e parecia que não fez nada. Ou num outro cenário, que é extremamente desagradável, você não avaliou bem e você indicou uma pessoa a realizar um procedimento que ela é contraindicada. E aí você entra no cenário das complicações, que todo mundo quer fugir disso. Você está entendendo a importância da consulta estética? E um último ponto é sempre realizar registro fotográfico. E esse registro fotográfico não é para você ficar postando nas redes sociais aí, não. Eu digo isso porque a gente tem um código de ética. Verifique com seu conselho se isso é permitido. Mas essa foto é para você acompanhar a evolução do tratamento que você realizou. E lembra aquela questão que eu falei que eu iria ensinar a você? Será que existe um protocolo padrão? E aí eu vou te responder. Não existe. O que existe é eu identificar a queixa estética do meu cliente. Então, o que é que está incomodando ele? Identifiquei. Eu vou identificar se eu tenho algum outro problema estético associado. Às vezes eu tenho e eu não posso ir só por um ponto. Então, no cenário da mancha, eu posso ter a mancha e eu posso ter uma desidratação significativa nessa pele. Então, eu preciso identificar os problemas associados. Identifiquei tudo isso, eu vou descrever a estratégia de tratamento. Você percebeu que quando eu avalio, eu posso identificar um problema de forma errônea e descrever uma estratégia que também não vai dar muito certo. Então, por isso que não existe protocolo padrão, cada indivíduo é único e a gente vai direcionar de acordo com aquela queixa. E o último ponto muito importante quando nós estamos conduzindo um tratamento é analisar a evolução clínica. Porque às vezes você chegou num protocolo X, mas de acordo com a evolução a gente precisa mudar. Às vezes não está fazendo tanto efeito. Com as condições que eu analisei naquele momento, eu tinha chegado na condição X. Mas como está evoluindo, eu preciso ir para condição Y para tratar. Compreende? Então, por isso que é fundamental o registro e o acompanhamento. Então, a gente vai tirar foto, a gente vai anotar tudo que a gente realizou, quais produtos nós utilizamos, quais equipamentos foram utilizados. E assim você terá um serviço de excelência. E você deve estar se perguntando, depois de tudo isso, como é que eu vou colocar o preço no meu procedimento? E uma coisa que eu quero te dizer é, por favor, não pague para você trabalhar. Estabeleça primeiro de tudo o preço da sua hora. E eu vou te dar uma dica. Separe sua conta pessoal da sua conta profissional, porque senão vai virar uma bola de neve. Tenha em mente que ao abrir o seu negócio você vai ter custos fixos, tá? Então quem tá lá fazendo parceria, quem tá pensando em abrir seu consultório e sua clínica, pense no preço do seu custo fixo. Você precisa embutir isso no seu procedimento, porque senão no final do mês não fecha as contas. Pensa também nos custos variáveis. Lembra aquele custo que eu falei, que é o custo com procedimento? E eu vou dar um exemplo. Tem um procedimento que chama microagulhamento. Então, para fazer um microagulhamento, o que a gente precisa? Ou do roller, que é um dispositivo, ou de uma caneta de microagulhamento elétrico, que é essa Dermapen. Ela tem um custo alto. Aí você vai ver, eu vou trabalhar com roller ou eu vou trabalhar com a Dermapen. Eu vou ter que pôr esse custo aí, que é um custo variável. Além disso, eu vou ter gasto com materiais descartáveis, como gaze, luva, touca, máscara, sabonete facial, soro fisiológico, álcool 70 para eu fazer antisepsia. E é uma técnica que permite, às vezes, eu fazer entrega de ativo de forma transdérmica. É o que a gente chama de drug delivery. Então, você vai ter o custo com esse ativo que você vai utilizar, com a seringa, com a agulha. Tudo isso são seus custos variáveis e você tem que ver quanto que custa isso individualmente. E aí você vai colocar lá no seu procedimento. Pensar na sua margem de lucro. E a gente tem aí, quando você for calcular, pensar numa margem de lucro de 25% a 30%. É uma margem de lucro excelente para trabalhar. E assim você vai ter o custo do valor unitário do seu serviço. Agora eu quero conversar com você nesse cenário que nós estamos de quarentena, né? Todo mundo ansioso, ninguém da nossa geração pensava em passar por este momento. O que a gente pode esperar nesse cenário pós-pandemia? E aí o que eu quero te dizer é,
Quais atitudes eu tenho que reprogramar em mim para eu conseguir sair dessa pandemia melhor do que eu entrei, né? O primeiro ponto é, a gente está passando por uma mudança. Lembra que eu falei para você da questão da adaptação, o quanto ela é importante para a gente como profissional? Então, concentre-se em adaptar a mudança, em vez de ficar resistindo a ela, de ficar todo santo dia pensando por que foi aparecer coronavírus. Então, concentra em se adaptar, em pensar em novos cenários. Segundo ponto, ver esse sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Já ouviu aquela frase de tudo que vem fácil, vai embora fácil também? Pensa na sua vida. Todos os momentos de algo difícil e o quanto esse momento difícil te ensinou. Então, encare esse sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Foca no que você pode controlar. Tem muita coisa aí que a gente não consegue controlar. Eu vou ficar pensando que dia que eu vou conseguir voltar a trabalhar? Não, pensa agora. O que você pode controlar agora, nesse momento? E foca nisso. E entender que as crises, elas são momentâneas. A gente não vai viver isso eternamente. E encarar a crise como uma oportunidade. Pensa o que você pode fazer de diferente agora, para que você tenha novas oportunidades. Tem aquele ditado que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Pense nisso. E aí eu vou te apresentar um cenário aqui. Seria possível novas abordagens com nossos clientes utilizando as redes sociais? Se vocês pegarem pesquisas aí sobre evolução do comércio em si, você vai perceber que nos últimos anos a questão do e-commerce, né, a compra pelos meios digitais tem crescido muito. E quem aqui tem Instagram já deve ter percebido que as maiores empresas hoje estão ali dentro do Instagram. Se eu falo para vocês uma frase assim, segue lá, você já vai entender que eu tô falando do Instagram. Olha o quanto as mídias sociais, elas estão irrigadas aqui dentro da gente. Então, você já pensou em utilizar essas redes sociais para abordar o seu cliente? E eu vou apresentar 3 cenários para você. O primeiro que eu quero dizer está relacionado com... Saiu essa pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, dizendo que a venda de produtos de higiene e beleza, isso foi agora em abril, caiu até 15%. Mas e aí? As pessoas estão em casa, tem muita gente que tem demanda reprimida, que não teve alteração nenhuma de salário, tá dentro de casa sem gastar com as saídas de final de semana, com as viagens de final de semana. Tem muita gente que tá assim. Você já pensou em utilizar suas redes sociais para orientar e adequar a rotina de cuidados de pele do seu cliente? E eu vou te dizer que eu comecei a fazer isso. E eu tô tendo feedbacks muito positivos de pessoas que não sabiam o passo a passo da manutenção do cuidado de pele facial para ter uma resposta. E me mandam fotos, olha a minha pele, o jeito que tá boa, eu tô conseguindo sair de casa sem passar maquiagem. Tô sentindo a textura da minha pele melhor. Pensa nisso. Pensa então como você consegue fazer isso utilizando suas redes sociais. E ainda nesse mesmo cenário é que a gente fala assim, a saúde dos nossos fios, e aí eu falo de cabelo, ela está relacionada com os nossos hábitos de vida, com a nossa alimentação, com a nossa questão hormonal. Então, os nossos fios de cabelo respondem a tudo isso. Como a gente tem passado por uma condição de ansiedade muito alta, imagina o estresse que essas pessoas estão, imagina o nível de cortisol, e os nossos cabelos respondem a isso. Eu imagino que no cenário pós-pandemia, a gente vai ter uma busca muito grande de pessoas que estarão com problemas capilares. E a gente tem cosméticos hoje próprios para tratamentos capilares. Não é ir lá na gôndola do supermercado e sair comprando qualquer coisa que tem pela frente. Às vezes não será adequado para aquele cliente, para a necessidade dele. Então, assim como eu falei do cuidado de pele, né, da face, você já pensou em fazer isso para cabelo? Pensa nisso. E um último ponto que eu quero abordar com você e te convido a te analisar o seu ponto assim mais íntimo.
Você já se perguntou no que você realmente é bom? E tendo essa resposta, você já pensou em utilizar isso que você é bom e transmitir esse conteúdo que você sabe tanto e ir construindo a sua autoridade dentro das redes sociais? Então pensa nisso. Então vocês estão vendo que aquele profissional que está resistente a essa mudança que a gente está sofrendo vai ser aquele que vai terminar essa pandemia e que vai buscar resolver o problema depois. Pense então agora, diante de toda essa mudança, o que você consegue fazer? E eu tenho certeza que você consegue fazer muito. Agradeço você que assistiu essa palestra até o final. Se você tiver qualquer dúvida, pode me procurar. Eu deixo aqui os meus contatos, o meu Instagram, o meu e-mail e o meu Facebook. Fique à vontade em me procurar para a gente conversar. Às vezes, se a gente for da mesma região, a gente pode futuramente, até quando a gente poder voltar a se aglomerar, marcar um café para a gente conversar mais a fundo sobre esses assuntos. E eu encerro a minha videoaula com essa frase aqui. Diante de um obstáculo, você muda a sua direção, mas nunca mude o seu objetivo. Por isso que eu perguntei tanto para você. Qual o seu objetivo? Um beijo e até breve.